Mais uma vez aí, boa noite a todos, né? Nós estamos dando início ao nosso estudo, né? Hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, né? Vamos começar com a nossa prece, né? E a gente dá seguimento aí aos estudos da noite, tá bom? Alguém quer fazer a prece pra gente? Eu faço. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais que nos acompanham a jornada, pedimos neste momento que possamos estar envolvidos no amor e na luz, no entendimento e na paz. Divino Mestre, envolve a cada um de nós nas vibrações positivas da Tua luz, permitindo que possamos crescer, aprender, nos renovar e transformar, através das Suas palavras. Dá-nos a paz, a compreensão, a fé e a esperança. Ajuda-nos a seguir em frente, entendendo, trabalhando e servindo. Fica conosco mais uma vez, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, nós estamos iniciando nosso estudo, né, continuando, na verdade, né, nós paramos aí, quem quiser abrir o estudo, nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, né, e é um capítulo muito interessante, porque é o capítulo que o Mateus aparece na história, né. Então, assim, o Mateus lembrando do primeiro encontro dele com Jesus, né, a par de outras situações que aconteceram. Né? A gente vai lembrar que o capítulo 8, que foi o capítulo anterior, né, que a gente estava estudando, nesse capítulo, o Mateus ele vai relatar várias curas do Cristo. Né? Nós vamos ter lá a cura da sogra, né? Nós vamos lá ter a cura do servo do centurião, nós vamos ter uma série de situações que estão acontecendo, né? E agora no capítulo 9, né, nós vamos ter principalmente duas situações, que vai ser a cura do paralítico, né, que é uma história famosa, né, até motivo de várias obras mediúnicas, né, e depois, né, nós vamos ter o que a Igreja Católica aqui chama, né, no livrinho aqui, né, a vocação de Mateus, tá? E nesse capítulo também, além disso, nós vamos ter a cura da filha de Jairo, né, da moça que tinha um fluxo de sangue, a parábola, a história dos dois cegos, a cura do mudo, né? Ou seja, são várias e várias curas que acontecem durante esse capítulo. Tá? E esse capítulo ele vai passar, né? Ele se passa todo ele na região de Cafarnaum. Né? Quem lembra, quem já estudou o Evangelho, lembra, né? Que Cafarnaum era a grande metrópole da Galileia na época de Jesus. Né? Na época de Jesus, o país, né, Israel, era dividido em três partes, que era a Judéia, que ficava no sul, né? A Galileia, que ficava no norte, e entre as duas tinha a Samaria, né, que era a terra dos samaritanos, né, que eram muito mal vistos até na época. Tá? Ainda existia uma hierarquia entre os judeus ali, né, que era assim, os judeus, o pessoal da Judéia eram a nata, né, os melhores, tá? mais fiéis, mais, né, dentro da lei, dentro, né, dos costumes. Depois o pessoal da Galileia, que era mais ou menos, e o pessoal da Samaria, que era desprezado ao extremo, tá? Então, assim, a gente vai começar a ver Jesus lidando com os samaritanos, né? E é uma coisa interessante a gente lembrar. Olha, o samaritano na época de Jesus era sinônimo de gente ruim, de gente que não presta, de gente que não acreditava em Deus da maneira correta, né? O samaritano era o cara que ninguém dava nada para ele, né? O pessoal que nascia na Samaria. E o galileu já era o largado, né? O cara que não seguia direito. Ele seguia, mas nem tanto. Né? Então a gente vai ver que hoje pra gente o samaritano é o sinônimo de uma pessoa muito boa, que ajuda todo mundo, né? Jesus com a parábola do samaritano, ele muda a visão que a gente tem do samaritano, mas na época de Jesus era a mesma coisa de falar assim na igreja evangélica e falar assim que o macumbeiro da esquina, tá, fez alguma coisa de boa, alguma coisa de bom. Tá? Porque o samaritano era visto mais ou menos igual muita gente aí das religiões aí mais radicais vem, né, o pessoal que é dos cultos africanos. Pra vocês terem ideia, mais ou menos isso. Tá? Não que tivesse similaridade umas coisas com a outra, mas a forma de preconceito era essa. Né? Então nós vamos começar aqui, tá, gente? Quem quiser ir acompanhando, quem quiser perguntar, né? É um capítulo bem grande, então eu não acredito que a gente vai terminar ele todo hoje, até porque ele tem vários temas muito interessantes e muito profundos, né? E por isso que a gente, aliás, né, hoje a gente não recebeu mensagem dos amigos espirituais sobre o capítulo, tá? Porque hoje a gente não teve psicografia, infelizmente, né? Tem dia que os espíritos estão muito ocupados, né? Mas vai vir aqui o desse capítulo com certeza mais na próxima semana.
E aí começa, né? Termina quando Jesus está lá, saindo lá do território lá dos Gedarenos, né? O Gadara, né? E ele retorna, vou lembrar que ele estava ali, ele atravessou o lago, né, de Tiberíades, né, ou o Mar da Galileia, como era conhecido, né? E agora ele vai retornar para Cafarnaum, né? Subindo para uma pequena barca, tornou a passar o lago e voltou para a sua cidade. Ou seja, ele foi do outro lado, né? Teve aquela coisa toda lá com os possessos, né? Entre parênteses lá, né? E ele toma a mesma barca e volta, né? E ele vai voltar para onde? Para a sua cidade. Onde que é a cidade de Jesus? Muita gente fala, Nazaré, beleza. Não, a cidade de Jesus era Cafarnaum, que era onde ele morava, tá? Jesus, ele nasceu em Nazaré, passou a juventude dele toda lá, né? Mas a fase adulta da vida dele, depois dos 20 anos de idade, Jesus se mudou para a cidade de Cafarnaum. Ele tinha uma casa lá em Cafarnaum, né? E é interessante, aí tem um monte de história sobre isso lá dos amigos espirituais, né? Então Jesus morava em Cafarnaum, né? E ele retorna para sua cidade, que é Cafarnaum, né? Eis que lhe apresentaram um paralítico que jazia no leito. Então levaram, né? Vocês vão notar aqui também que a narrativa é bem diferente, por exemplo, do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Marcos, né? Eis que lhe mostraram um paralítico que jazia no leito. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Filho, tem confiança, são-te perdoados os teus pecados. Olha só, aqui é uma narrativa, vocês podem notar, bem simplificada, né? Lá no Evangelho de Lucas e lá no Evangelho de Marcos, vai ter toda a história que Jesus estava na casa de Pedro, o pessoal subiu no telhado, tirou as telhas da casa, desceu o rapaz, né? E aí Jesus ficou admirado lá com a fé dos amigos e curou. Aqui o Mateus já vai direto, né? Por um motivo muito simples, tá? O Mateus não estava presente nesse momento. Até porque o Mateus e o Pedro não se cheiravam de jeito nenhum, tá? Eles não davam muito certo, não, né? Então, assim, isso aqui é na época que o Mateus estava começando a participar junto dos discípulos, né? Então o Mateus ele não ficava muito à vontade ali na casa do Pedro, não, por causa dessa rixa que os dois tinham, né? Que depois, com o tempo, né? Claro, foi solucionado aí, né? Mas naquele tempo o Mateus ele não tinha muito acesso na casa do Pedro, não, tá? E aí ele resume a história, né? Fala assim, ó, levaram o paralítico, e aí Jesus, né, cura o paralítico, olha que interessante, pela fé que os amigos dele tinham, né? Ou seja, Jesus não cura um rapaz, né, que estava paralítico, e aqui também não fala quantos anos que ele ficou, lá no outro texto fala, né? Se não me engano, 15 anos que ele estava aleijado, aqui não fala nada, aqui é tudo, cura um cara lá, né? O outro não, cura foi assim que aconteceu e tal, né? Então aqui ele não dá muito detalhe. E aí olha só o que ele fala, ó. Vendo Jesus a fé que eles tinham, ou seja, os amigos, não o rapaz, né? Disse ao paralítico: Filho, tem confiança, são-te perdoados os teus pecados. Olha só como é que Jesus conversa com o rapaz, para ele confiar que ele conseguiria obter o perdão dos seus erros, das suas falhas. E essa cura aqui que Jesus realiza, né, é uma cura por intercessão. Né, a intercessão espiritual, que é um dos mecanismos mais belos aí que a gente tem junto à espiritualidade, né, que traz pra gente a ideia de que é como diria lá o Emmanuel, né, de maneira muito poética, que um amor maior pode ir em socorro de um amor menor, né, e isso é intercessão espiritual. E aí Jesus, né, tocado pela amizade, pelo carinho dos companheiros que curam, que levaram lá o rapaz lá paralítico, né, Jesus o cura. Olha só que interessante, né? Logo, alguns dos escribas disseram dentro de si, ou seja, eles pensaram. Dizer dentro de si quer dizer, o cara está pensando, ninguém sabe, só Jesus, né? Este blasfema, né? Por quê? Porque eles estavam falando que Jesus está cometendo um ato blasfemo, que só Deus pode perdoar pecado. Então, um ser humano perdoar pecado, ele queria usurpar a condição divina, tá? Então, quando Jesus fala assim, são-te perdoados os teus pecados, é interessante, né? Ele não fala assim, eu te perdoei. Tem uma diferença muito grande, né? Ele fala assim, eu estou te perdoando, né? E aí os escribas, que eram conhecedores da lei de Moisés, né? E isso aos olhos da lei de Moisés é um absurdo. Ninguém poderia falar uma coisa dessa, né? Alguém que estivesse falando isso estaria usurpando a posição de Deus. Aí olha só. Tendo visto Jesus os seus pensamentos, disse, ou seja, Jesus escutou o que eles pensaram e falou para eles, olha, por que pensais mal nos vossos corações? Que coisa é mais fácil dizer, são-te perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e caminha? Pois, para que saibas que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, levanta-te,
Disse então ao paralítico: toma o teu leito e vai para a tua casa. E este levantou-se e foi para a sua casa. Então o que Jesus está falando com eles? A forma, né? O jeito de eu falar não muda nada, né? Qual que é a diferença de eu falar assim, ó, são te perdoados os teus pecados, eu falo assim, levanta e anda, meu filho, né? Porque eles estavam presos na forma, na letra. Tanto é que são escribas, né? Uma das funções dos escribas na época de Jesus era manter a tradição religiosa. Então eles copiavam os textos, né? E não podiam mudar nada, né? Tinha que ser igualzinho, né? Então eles eram estritos seguidores ali das tradições, das ideias preconcebidas, né? Então eles se consideravam guardiões da fé, no sentido que eles guardavam, né, o conteúdo espiritual daquela população, daquelas pessoas. E aí o que acontece? Quando Jesus cura o rapaz, né, Jesus fala assim, ó, o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. O Filho do Homem que ele está falando, ele não está falando dele enquanto indivíduo ali não, tá, gente? Ele está falando de uma condição espiritual. Tá? O que é o Filho do Homem? Né? Se o homem no Evangelho é o símbolo da razão, o Filho do Homem é aquele que está além da razão. Né? O que é o filho de alguém? O filho de alguém ele nasce de uma união. Né? De quem que ele nasce? Da união do sentimento, que é a mulher, da razão do homem, dentro de nós. Tá? O nosso sentimento, a nossa razão em equilíbrio, né, vão gerar um novo ser, que é o Filho do Homem, que é um estado espiritual. Quem atinge esse estado espiritual, né, descobre e aprende a perdoar os pecados. Como que se perdoa o pecado? Através da lei do amor. A lei do amor perdoa pecado. E qual pecado que eu posso perdoar? Os meus. Eu não perdoo o outro, eu perdoo a mim mesmo. Né? E o que Jesus faz ali, né, é muito famoso, tem um livro do Divaldo, que chama Primícias do Reino, né? E tem várias outras obras mediúnicas que saíram depois, né, que contam a história desse rapaz aqui, né? Que eles falam que depois que Jesus cura o rapaz, né, todo mundo fica lá, né, maravilhado com aquilo, que aí o Pedro vai e pergunta, vê que Jesus está triste. E Jesus fala para ele, fala assim, olha, o que acontece? Ele vai voltar e vai ficar aleijado de novo. Né? Por quê? Porque ele ficou aleijado a primeira vez numa briga, numa taverna lá da cidade, né? E a primeira coisa que ele estava pensando em fazer era voltar para o mesmo lugar, né? E aí ele volta, né? Lá no livro conta, né, que ele volta, e quando ele chega lá, ele briga de novo e fica aleijado, e o cara aleija ele na base da pancada de novo. Né? Ou seja, a cura que ele recebeu como presente de intercessão, né? Não era algo que estava consolidado na intimidade dele. Ou seja, os espíritos de luz, eles podem fazer por nós muito, mas se aquele valor não tiver consolidado na nossa intimidade, nós mesmos botamos a perder a situação. Né? Nós mesmos, né? Se a gente não consolidar o valor, não adianta, ele pode resolver o meu corpo todo. A doença que está dentro de mim, ela sai para fora novamente, porque a doença basicamente é uma questão íntima. Se houver uma mudança íntima, a cura permanece. Se não houver uma mudança íntima, a cura ela vai perder efeito depois de um tempo. Por quê? Porque nós vamos continuar, né, colocando em risco, né, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Né? Porque é a base das nossas escolhas. Né? O que a gente escolhe, a gente vai ter ali, né, uma consequência daquilo. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Falar alguma coisa? Fica à vontade, tá, gente? Nós estamos falando aqui do capítulo 9. Né? Marcelo, Vou falar. eu queria entender um pouco, então, a situação dele. Então, ele foi curado, vamos dizer assim, por um acréscimo de misericórdia? Ele foi curado por intercessão. Intercessão, tá. Intercessão. Alguém pediu para curar ele. Ele ainda não tinha se curado, né? Não, ele não tinha condição para estar curado. Mas o que acontece? Aí entra essa questão da intercessão espiritual, né? Os espíritos de luz, eles podem interferir na nossa vida. Jesus pode interferir na nossa vida. Quando o espírito tem muito valor espiritual, né, ele pode interferir na nossa vida. Por que muitas vezes ele não faz isso? Porque muitas vezes nós não absorvemos a ajuda. Nós não estamos preparados, né? Mas Jesus ficou comovido com a ação do rapaz lá, com a ação dos amigos do rapaz, né? E por isso ele cura. Né? A fé deles cura. Né? Então é a mesma coisa lá, ó. Lembra lá da mãe do André Luiz no nosso lar? Ela não pede para ele ser resgatado pelo nosso lar? Né? Lembra lá da Dona Laura? A Dona Laura tinha uma neta, a Heloísa. A Heloísa, né, ela é recolhida lá nas camas de retificação, ela tinha morrido, aquela coisa do noivo lá, que já estava namorando outra. Lembra dessa história do nosso lar? E aí a Dona Laura fala assim, olha, fui até o ministro e pedi
que a gente pudesse cuidar dela aqui em casa. Ou seja, a neta dela merecia? Não. Mas a dona Laura, a avó, ela tinha posição espiritual suficiente para ir lá e falar assim, olha, eu gostaria que, se não fosse problema, levar minha neta lá para minha casa, porque eu vou cuidar dela lá. E como todo mundo, como os espíritos responsáveis sabiam que a dona Laura era alguém muito equilibrado e capaz, eles permitiram. Então, não, a senhora pode tirar ela daqui e pode levar para casa da senhora. Né? Olha só, isso é intercessão espiritual. Né? Como curar mudança? Não entendi o que você escreveu. Desculpa, amiga. Ficou como curar mudança essa íntima. Senão, se você que escolhe vir numa determinada encarnação com certas limitações. A escolha não é, na maioria das vezes, Márcia, uma escolha ativa, é uma escolha passiva. Né? A minha ação já é a escolha. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Bati com o meu braço na cara de um monte de gente. Então, venho com o braço atrofiado. Não fui eu que falei assim, quero vir com o braço atrofiado na próxima encarnação. Não. A consequência natural de eu ser alguém violento que usa o braço no mal é que ele vem atrofiado. Aí um espírito de luz que me ama vai falar assim, olha, o Marcelo ele tinha que vir com o braço atrofiado. Mas vamos dar uma chance aqui, ele vai ter só um leve problema, um leve tremor, ou ele vai ter uma certa dificuldade para poder movimentar, mas não atrofiado totalmente, não. Vamos dar uma chancezinha para ele? Vamos, a espiritualidade permite. Né? Não existe essa questão. E o espírito no nível de Jesus, o que acontece? Jesus tem poder absoluto sobre a matéria. Então o que Jesus quiser fazer aqui no plano físico, ele faz. Né? Porque, em primeiro lugar, porque o planeta Terra é dele. Né? Então, assim, o planeta Terra é uma extensão espiritual da consciência do Cristo. Né? Uma vez um amigo espiritual me falou isso. Né? O corpo real de Jesus é o planeta Terra inteiro. Né? Quando os gregos lá adoravam a Gaia, né? A Mãe Terra, Gaia é Jesus, gente. Tá? Aquilo que os gregos chamavam de Gaia, que é o espírito do planeta, é Jesus. O planeta Terra tá agregado hoje porque Jesus está mantendo esse negócio aqui. É como se o planeta inteiro fosse o corpo dele, de certa forma. De certa forma, tá, gente? Então, assim, ele tem controle absoluto sobre tudo que acontece aqui. Ele pode fazer o que ele quiser com a gente. Né? Ele pode desencarnar a gente agora, ele pode dar mais 50 anos de vida. Jesus, né, é um trem que né, o nível de controle que ele tem sobre nós nem imaginamos. Né? E os espíritos que estão abaixo, né, cada um deles vai tendo essas condições, né, dentro da sua evolução aí de nos ajudar. Né? Então vamos continuando aqui, né, se não tiver mais dúvida, tá, gente? Marcelo, pode falar. Só uma coisa, a cura do paralítico é totalmente, ele volta, como você falou, porque ele não estava preparado para ser curado. Já é diferente da mulher que sangra, porque ela nem tocou, ela tocou na veste de Jesus. Isso e aí aí. ele fala, a tua fé te curou. É isso aí. Né? A menina, né, a moça lá, ela puxou a cura de Jesus. É como se ela tivesse lá drenado Jesus. Vem cá, Jesus, vem cá, me dá essa cura aí. Né? Olha só o nível. Né? E tem uma série de simbolismos, né? Por isso que os dois estão aqui no mesmo capítulo, tá, gente? Nós vamos chegar lá. Mas tem uma série de simbolismos interessantíssimos, a cura da moça aí, né? Vocês vão ver, o homem deu... outro spoiler da sequência da Beth, mas eu vou ficar quietinha aqui. Não, vai ter vários aqui, né? E aí, olha só, gente, continua, né? Vendo isso, as multidões temeram e glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens. Né? E olha que interessante, né? A gente vai notar nessa frasezinha do Mateus aí, como que a gente lida com o espiritual. As multidões temeram e glorificaram. Né? Ou seja, a gente lida com o espiritual com medo e com submissão, subserviência. Né? Assim, é interessante que com os amigos espirituais falam que muitas vezes Jesus falou para os discípulos, né? Isso aí é histórias aí que os espíritos contam, né? Que em nenhum momento ele desejava que os espíritos o vissem como um ser superior a eles. Ou seja, que as pessoas, que os discípulos que estavam lá, né, o adorassem, ou tivessem medo dele. Né? Todo o trabalho de Jesus era para que os discípulos se vissem como amigos dele. Né? E aquele discurso fantástico que Jesus faz lá no final do Evangelho de João, que é o único dos 4 evangelhos que conta a despedida de Jesus dos apóstolos, né? Que ele faz uma prece maravilhosa, que ele pede para aqueles que vão vir depois, né? Que só o João que guarda aquilo, né? Porque o João, né? E aí ele faz uma prece maravilhosa, né? E agradece a Deus e fala assim, não são mais meus servos, são meus amigos, né? Não peço ao Pai que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Né? Olha só o sentimento de Jesus
pelos discípulos, né? Não é uma coisa, eu sou o mestre aqui no alto de um trono e vocês aqui de joelho com a testa no chão aqui me venerando para sempre, não, né? Infelizmente foi o que passou para nós, né? Que Deus é um ser que precisa da nossa veneração, né? Que Deus precisa que a gente esteja sempre de joelho diante dele, né? Tremendo de medo e louvando, né? E uma das coisas que Jesus trabalhou com os discípulos foi para acabar com essa ideia, né? Mas isso é tão forte na gente que persiste até hoje, né? E olha, a reação da multidão diz muito isso, né? A multidão teve medo, né? Ó, temeram e glorificaram. Por que glorificou? Porque teve medo. Então vou adorar para Deus não ficar com raiva de mim, né? Então como é que eu faço para alguém que eu temo não me fazer mal? Eu bajulo. Então eu vou bajular Deus, eu vou bajular Jesus, para que Jesus não me maltrate, porque ele tem um poder do qual eu tenho medo. Então eu tenho que, né, o que eu faço aqui, onde que eu me enfio aqui para poder, né? Olha só como é que é nosso estado de infância espiritual é tão grande diante do Cristo, né? Jesus veio todo cheio de amor para dar, né? E a gente ficou lá encolhido no canto, morrendo de medo do que ele fazia, né? E perguntando para ele, como é que você quer que eu ajoelhe no seu pé, mestre? Né? E Jesus falou, não é isso não, meu filho, eu quero que você seja igual a mim. Não, eu tenho que ajoelhar aqui, deixa eu lamber o seu pé aqui, deixa eu me escravizar à sua vontade aqui, eu tenho medo, né? Nós temos medo, que é o sinal da ignorância, né? O medo, ele trabalha e ele caminha junto com a ignorância. Mas vamos lá, né? Vamos continuar. Nós estamos falando do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, tá, gente? Mas depois nós vamos ter umas histórias aí de Jesus aí. Partindo Jesus dali, né? Ou seja, Jesus estava na cidade, já chega, ele estava na casa do Pedro e ele vai para o centro da cidade, né? Viu um homem que estava sentado na coletoria. Coletoria é onde as pessoas entravam na cidade e elas pagavam impostos, né? Daquilo que elas comerciavam, que elas vendiam, que elas compravam, que elas tinham, né? E viu um homem que estava sentado na coletoria, chamado Mateus. Eu amo Mateus entrando na história. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Simples, né? Assim, 2 linhas, resolveu todo o problema. Jesus chegou lá, vem cá comigo, beleza, tô indo. Sei quem que você é, não, mas tô indo embora. Né? Claro que isso aqui é uma visão romântica da coisa, né, gente? Né? Não é tão simples assim. O que aconteceu? Jesus já conhecia o Mateus, né? O Mateus era uma figura carimbada na cidade de Cafarnaum, ele era um cobrador de impostos da cidade, né? Ou seja, ele era um cara famoso ali, né? O Mateus, ele respondia, né, pelo duplo papel de arrecadar imposto para o templo, né? Porque você pagava imposto para o templo, né, de Jerusalém, para os doutores da lei, para os sacerdotes, e também você pagava imposto para o Império Romano, tá? Então o Mateus, ele tinha um papel de cobrar para os dois, né? Então, quando alguém chegava na cidade, o que acontecia? Normalmente ele passava por onde o Mateus estava, né? E esse era o papel do cobrador de impostos, por isso que eles eram tão detestados, né? E o cobrador de impostos, ele olhava o que as pessoas tinham e falava assim, ó, tanto é do governo, tanto é do templo. E não tinha apelação, é o que o cara achasse. Se ele fosse com a sua cara, ele não te cobrava nada, ou cobrava uma coisa ridícula. Se ele não gostasse de você, ele arrancava o seu couro. Você não podia dizer nada. Por quê? Porque o cobrador de impostos, ele era um oficial do Império Romano. Ou seja, a banca em que o Mateus estava aqui, né, que Jesus chama ele, né, parece que ele está sentado na rua assim, né? Não, o Mateus estava sentado numa tenda com um monte de soldado romano em torno dele, disposto a fazer o que ele mandasse, porque ele era um representante do Império Romano ali. Então o Mateus tinha um poder muito grande na cidade, né? Então o que acontece? Se o Mateus cismasse com alguém, ele arrancava tudo que o cara tinha, né? E se alguém reclamasse, os soldados estavam lá com aquela cara feliz deles lá, falavam assim, ó, esse cara aqui tá indo contra o Império aqui, ó, dá um jeito, soldado, né? Então essa era a função do cobrador de impostos, como o Mateus, como o Zaqueu, né? Que era o cobrador de impostos lá em Jericó, que é um lugar muito mais rico que Jerusalém, por isso que o Zaqueu era 10 vezes mais rico que o Mateus, né? Porque o lugar do Zaqueu era estratégico, né? O Mateus, ele era muito rico, mas não chegava nem aos pés do Zaqueu, né? E aí o que acontece? Né? Quando a gente pensa nisso, né, nessa história toda, a gente tem que lembrar o seguinte, o povo de Israel, ele era extremamente nacionalista. Extremamente, ainda hoje né? Muito, né? Mas era muito nacionalista. Então um cara como o Mateus era visto como um traidor, como um cachorro, como um cão imundo, como uma pessoa que não era digna de nada. Por quê? Porque ele era um cara que estava apoiando o invasor e estava ficando rico às custas do desespero do povo dele, né? Então os cobradores de impostos, eles eram duplamente detestados. Primeiro porque eles cobravam imposto, né? Ninguém gosta de pagar imposto. Quem gosta? Você gosta? Eu não gosto, né? E segundo porque ele era um agente de um sistema opressor. Ele trabalhava para o pessoal que estava invadindo Israel, Jerusalém, né? Olha só como é que esse cara era mal visto ali na região,
né? Então Mateus era um cara que não prestava para nada. E aí vai Jesus, né, e chama o Mateus para ser discípulo dele. Imagina a cara do Pedro e dos outros lá, né? Pelo amor de Deus, tá? O cara que puxa saco aí dos opressores, né? E aí o que acontece? Coletoria, isso, é igual a Secretaria da Fazenda, mais ou menos, é isso aí, né? O que acontece? Jesus chama o Mateus para segui-lo, né? E quando fala assim, ele levantando-se, não quer dizer que o Mateus abandonou o trabalho e foi atrás de Jesus. Seria muito estranho. Imagina, sei lá, com 20 guardas do seu lado e você largando o serviço. O que os guardas iam achar daquilo? Você abandonando o carro que você recebeu lá do governador romano. Você acha que os soldados iam ficar felizes e rindo pro Mateus? Falar, vai lá, beleza, vai com Deus, hein? Dá tchau. Claro que não, né, gente? O Mateus, quando ele tá... Isso aqui é o movimento do Mateus se levantar, tá? É uma questão muito mais profunda do que a gente pode pensar aqui com a leitura. Ou seja, o Mateus saiu daquela onda. Quando ele se levanta, ele se eleva. Ou seja, ele saiu do domínio da matéria. Né? Ali, naquele momento, agora não, foi um processo. Né? E aí, o que aconteceu? Jesus convida o Mateus para segui-lo. Né? Para quebrar mesmo, né, os preconceitos da época. E aí, olha só, né? E aí o que acontece? A gente sabe que os discípulos continuavam vivendo a vida deles, apesar de se encontrarem periodicamente com Jesus para poder, né, aprender, trabalhar, divulgar, aquela coisa toda. Né? Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa de Mateus, eis que vindo muitos publicanos e pecadores, sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Imagina a casa dos apóstolos. Imagina lá o Jesus, o André, o Tiago, primo de Jesus, o Judas Tadeu, né, que é os que tinha na época, né, o Bartolomeu lá, Tomé, o João Evangelista já tá voando lá, né, o João Evangelista tudo era lindo pra ele, né, o Tiago, irmão do João Evangelista, já não era tão lindo assim não, o cara que andava armado lá do grupo, né, o Pedro, né, ou seja, o que o Mateus faz? Mateus convida Jesus para ir para casa dele. E quando o Mateus convida Jesus para ir para casa dele, ele convida os amigos dele, que eram quem? Os outros cobradores de impostos. Ou seja, outras pessoas tão odiadas quanto, né? Os funcionários lá da coletoria, olha só. Publicanos e pecadores. O que é o publicano? Publicano é o pessoal que trabalha para o Império. Tá? Porque chama publicano, né? É um nome que vem do Império Romano. Ou seja, são os funcionários públicos do Império. Né? Não só os cobradores, mas todo mundo que fazia a estrutura do Império Romano andar ali em Israel, da cidade ali em Cafarnaum, né? Então Mateus chama esse povo todo, que era odiado, detestado, né? Que quando passava na rua, os caras cuspiam de lado. Lembra lá do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala lá do Haka, né? Que era um palavrão que dizia lá em Israel, que o cara cuspia de lado. Esse palavrão era um carinho do povo para os colhedores de impostos, né? Claro que eles não falavam isso na frente deles, porque eles andavam armados, né? Tinha um exército do lado deles, né? Mas eles eram execrados. E Jesus vai comer na casa do cara. Né? E dentro da questão religiosa dos judeus, os judeus morriam de medo de todo tipo de contaminação que vocês podem imaginar. Se o cara encostasse num porco e encostasse em você, você ficava 7 dias impuro. Você não podia participar do templo, você tinha que fazer um monte de ritual complicado, você tinha que tomar banho, você tinha que fazer um tanto de coisa, e ainda tinha que pagar um pesado sacrifício e resgate lá no templo para você poder voltar a ser uma pessoa pura. Olha só. Se o cara... Eu vou lá, põe a mão no porco, põe a mão no você tá lascado dentro da religião. Então, se eu vou lá e encosto num doente, né, e o doente põe a mão na minha roupa e você encosta na minha roupa, você ficava impuro. Se você encosta numa mulher que não é casada, né, você fica impuro 7 dias. Olha como é que eles eram todos cheios de coisa, né? E aí Jesus vai para casa onde tudo chegava em impureza. Ele leva os discípulos ainda, imagina os discípulos tudo encolhidos assim para não encostar nas coisas, para não, imagina como é que era, né? Então essa é o retrato de Jesus jantando na casa do Mateus, né? Vamos lá. Aqui, ó. Eis que vindos muitos publicanos e pecadores sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos, né? Então os fariseus chamavam os discípulos de Jesus no canto, né? Por que motivo come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Né? Ou seja, tipo assim, né? Que absurdo, né? Que coisa horrível, né? Como é que Jesus dá uma dessa, né? Porque eles enxergavam essas coisas por causa das leis de Moisés. Né? O Moisés, ele tinha, quando ele escreve no livro de Deuteronômio, né? Tem 2 livros dele, o Levítico e o Deuteronômio, que são os livros lá do Antigo Testamento, que ele coloca uma lista de um monte de coisas que os judeus não podiam fazer, que os israelitas, né? Por exemplo,
por que nossos fundamentos têm essa preferência com higiene, foi Moisés, e isso foi exatamente, Alba, o que a Alba está falando aqui? Que o Moisés ele fez essas restrições por causa de questão de higiene. A carne de porco ela estraga mais rápido, tem uma série de questões. E como o povo era meio cabeça dura, e o Moisés não tinha muita paciência para ensinar, para explicar demais, porque ele achava que o povo não ia entender mesmo, o Moisés ele virava pro povo e falava assim, ó, Deus mandou, pronto, acabou. Se você fizer, você vai ser apedrejado até a morte. Resolvido o problema. Ah, mas não quero saber, vontade divina. Né? Então, assim, muita coisa que é da lei social deles lá, né, o Moisés colocou como divino porque ele não queria explicar muito para quem não ia entender. Se ele virasse, não, porque tem uma questão higiênica, os caras iam rir dele. Quando ele fala assim, ó, Deus mandou, pronto, acabou, resolveu o problema. Né? Muita gente faz isso até hoje. Né? Às vezes a pessoa quer dar um recado, falar uma coisa para poder fixar, ela fala que isso é em nome de Deus. Ó, a vontade do Senhor disse. Né? Tem um monte de religião que é assim. Né? Desceu lá do corpo governante para nós aqui, ó, né? Falando lá do Vaticano que a partir de hoje não pode fazer mais isso. O pessoal não fala. Mas por quê? Porque Deus mandou. Né? Então era mais ou menos isso. Né? E aí eles tinham essa ojeriza com impureza lá. Vocês nem imaginam como é que é um negócio. É uma coisa, né, sufocante. E olha que a Galileia era liberal, tá, gente? A Galileia na Judéia era 10 vezes pior. Tá? E aí, né, Jesus ouvindo isso, Jesus não é bobo, né? Jesus escuta tudo, né? Então os fariseus estavam lá fora discutindo com os discípulos de Jesus, né? Porque eles não entravam, você acha que o fariseu ia entrar na casa do Mateus? Não, né? E aí Jesus ouviu isso, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Ide e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Né? Ou seja, Jesus dá uma cortada mesmo lá na alma, né? E claro que para eles isso aí, né, Jesus era mais um pecador enfiado com um pecador, né? Porque dentro do conceito religioso deles, né, na época, né, uma pessoa verdadeiramente virtuosa não se misturaria com aqueles seres. Ou seja, Jesus era um cara que não valia nada porque ele estava ali. Tá? Isso desmerecia Jesus enquanto Messias, vamos dizer assim. Né? E aí o que acontece, né, gente? A gente vai lembrar que os doutores da lei, né, eles tinham muito essa questão da aparência, né? O que importava para esse pessoal não era tanto o que eles faziam, sim o que eles aparentavam, né? E aí muitas vezes eles se perdiam por causa disso, né? Eles ficavam lá iludidos lá com essas questões, com esse poder, com essa vaidade toda lá que enchia o dia a dia deles, né? Que dominava ali o dia a dia deles e não prestavam atenção nas próprias necessidades, nas próprias dificuldades, né? Nas próprias dores que carregavam, né? A gente sabe muito bem que, né, é um espírito extremamente limitado em vários aspectos, né? Mas é aquela coisa, né? A gente julga muito o outro e não vive, né? Dentro da nossa intimidade, muitas vezes a gente não faz aquilo que talvez a gente poderia ir pelo nosso próximo, né? Ou pela nossa própria melhoria espiritual, né? E o fato de Jesus ir lá, né, na casa do Mateus, né, era só mais um dos escândalos da vida, né? Porque Jesus era o cara que andava com gente que não prestava, né? Jesus era um Messias errado, né? E aí, né, igual a gente estava, né, conversando lá, cabetinha lá sobre o Paulo, né? Quando o Paulo vai visitar a casa do caminho, né? E ele entra lá na casa do caminho, ele vê o Estevão falando de Jesus, né? E Jesus era o cara que fazia tudo errado, entendeu? Jesus não seguia a religião do jeito certo. Então, falar que Jesus era o Messias é como se o cara estivesse tripudiando de tudo que o Paulo acreditava, né? Então, quando o cara fala assim, Jesus, ele andava com as prostitutas, com os ladrões, com os bandidos, a gente acha isso lindo, né? Hoje a gente fala assim, nossa, que Jesus, gente boa, olha só, ele abraça quem não precisa, né? Isso na época de Jesus era motivo do pessoal nem olhar na cara dele, né? Pro pessoal cuspir onde ele passava, né? Do pessoal falar assim que Jesus era um maluco, né? Tanto é que a família de Jesus, né? Uns parentes lá dele lá, que não vai ao caso, né? Que eram os parentes mais distantes dele, queriam prender Jesus lá porque ele estava doido, né? Porque ele estava desmerecendo a família diante da sociedade ali, porque ele andava com gente que não presta, né? Olha só como é que o conceito é tão diferente, né? Mas aí, né, dando continuidade, né, o Mateus ele representava o homem de negócios, o rico, o desequilibrado, né, o avarento, né? Vamos lembrar que cada discípulo de Jesus representa um extrato da humanidade, né? Ou seja, um pouco de cada um de nós, né? Nós temos lá o Mateus, que é o rico, que é o avarento. Nós temos lá o Judas Tadeu, que é o
o simples, a pessoa mais simplória possível. Nós temos lá o Tiago, o irmão do Judas Tadeu, lá, o primo de Jesus lá também, lá, né? Que é a representação da pessoa que é apegada à tradição, à religião. Nós temos lá o Tomé, que é o cara do espírito científico, né? Que queria entender as coisas numa época que todo mundo era, né? É uma época do acredita e cala. O Tomé era o cara que questionava, né? Nós temos o Filipe, que era o cara prático. Nós temos lá o Pedro, que era o cara turrão, difícil de lidar, né? Então cada discípulo de Jesus representava um pouquinho da humanidade. Então o Judas Iscariotes, né? Que era um cara que queria cuidar, que queria o poder, que queria o espiritual para poder utilizar como materialização dos desejos de poder dele. Cada um, né? Então se a gente pegar algum discípulo de Jesus, tem muito a ver com a gente. Tem muito, né? Tinha um João Evangelista, que representava os mais iluminados, e assim vai, né? Então assim, o Mateus ali, ele representa, né, os excluídos. Mais estranho que seja, o mais rico dos discípulos, né? Então, que travou aqui o vídeo, eu religuei aqui. Então, o que acontece? O Mateus, naquela sociedade, apesar de ele ser um excluído de certa forma, né, o poder econômico dele e o poder, vamos dizer assim, militar, né, porque ele era um oficial do Império Romano, ele trabalhava para o Império, né, faziam com que ele se impusesse naquela sociedade. 839. Ó, tem alguém mandando mensagem aí, gente. Deixa eu fechar, eu vou silenciar todo mundo aqui, né? Porque às vezes a gente abre aí, né? Mas aí quem quiser falar pode abrir o som, tá, gente? Então o que acontece? O Mateus, com o poder econômico dele, ele se forçava naquela sociedade. Então o pessoal tinha que engolir o Mateus, né? Mas isso não fazia com que o Mateus fosse amado. Ele era um cara que, né, não tinha as festas, os negócios, o pessoal era obrigado a deixar ele entrar, porque senão, né, ele tinha poder, né? Ele, na realidade, ele impunha a presença dele. Exatamente. Pelo fato dele representar o império, né? Exatamente. Então ele tinha aquela... Ele era mal visto pela sociedade em todos os sentidos, né? Sim. Porque ele ia contra a crença, ele representava a opressão. Sim. E, embora ele tivesse dinheiro, ele era talvez mais excluído do que os outras pessoas doentes, vamos por assim, os doentes. De certa forma, sim. Talvez ele não fosse tão segregado, mas ele era o mais odiado. Porque além de ele ter todas essas características, ele obrigava o pessoal a engoli-lo. Ah, você não gosta de mim? Você vai me engolir, vai me dar bom dia, vem cá, vem, senta aqui comigo. Né? E o cara lá travando os dentes de ódio dele, agora vamos ver o que você tem aí pra pagar pro Império aí, ó. Soldado, vai lá pra pegar. E o cara lá morrendo, imagina. Essa que era a grande questão do Mateus. E era um problema que o Pedro teve com o Mateus, né? Exatamente. A rixa do Pedro com o Mateus foi por conta do Mateus cobrar imposto do Pedro e ele não concordar com o valor. Exatamente. E ele sempre cobrava mais do Pedro. Né? Pegava os peixes mais... O Pedro ia lá, pescava os peixes mais gordos, era do Mateus. Né? Ele falava assim, não, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é do Império, esse aqui é do Templo. Aí deixava lá as tilápiazinhas lá pro Pedro, lá, se vira com isso aí. Né? E o Pedro morria de ódio. Né? Claro que eles tinham outras, né? Eles escondiam, eles também burlavam lá, né? Ninguém é bobo, né? Então devia ter um jeito de esconder alguma coisa, né? Mas isso é aquele trem, né? Mas assim, se a gente for analisar, né? O Mateus, ele foi um dos discípulos que mais teve essa questão de dificuldade de ser absorvido. Né? E outra figura também, né, que depois ficou muito próximo do Mateus, que é a Maria de Magdala, né, que é da região também, tá? Magdala era uma aldeiazinha, né, ou Magdala, né, Magdala normalmente, se eu não me engano, era Bene Magdal, que era o nome da aldeia em aramaico, é Bene Magdal, né, que é onde veio a Maria, que chamava de Maria de Magdala, que depois virou Maria Madalena na Igreja Católica, né? Olha como é que vai mudando, né? E aí, que era outra figura, né, que também era execrada, mas que também se impunha na sociedade. Por quê? Por um outro motivo. Né? A Maria de Magdala, ela tinha acesso a todo mundo, ela sabia o podre de todo mundo. Né? Porque o sacerdote, o rico, o romano, todo mundo ia lá pro bordel dela. Então ela conhecia as histórias, os segredos de alcova de todo mundo. Né? Então quando ela chegava nos lugares, o pessoal torcia o nariz, mas não falava contra ela. Né? Então, assim, era outra excluída que andava com Jesus. Vocês estão vendo que Jesus só chamava gente que não presta, né? Aí você vai lá na Casa do Caminho, lá o Paulo de Tarso, entra lá, o Estevão falando disso, eu falo assim, esse cara aqui tá tripudiando do que eu acredito. Vou enfiar a mão na sua cara, você é louco?
Né? O cara tá falando de prostituta, de criminoso aí, você tá falando que se Jesus, seu é Messias, não tem jeito, não, vou quebrar sua cara, seu vagabundo. É isso que o Paulo de Tarso pensou na hora. Né? Quem que é esse cara aí para poder afrontar a nossa religião aqui dentro de Jerusalém? Tá pensando que ele é o quê? Né? Esse é o raciocínio do cara, tá, gente? Naquela época. Né? Depois ele mudou, graças a Deus. Né? Mas vamos ver. E aí Jesus fala assim: eu quero misericórdia e não sacrifício. Olha que interessante essa fala de Jesus, né? Pra gente que é tão preso ao preconceito religioso, pra gente que é tão preso ao preconceito do erro alheio, né? E a gente que quer, muitas vezes, um Deus punitivo, um Deus que vem à Terra para poder punir quem não acredita igual eu acredito, né? E para salvar a mim, né? E aqueles que eu gosto, né? Que normalmente é o nosso escopo religioso, ele funciona dessa forma, né? Deus é para mim e para os meus, né? Então, se Deus for lá no Afeganistão e salvar um talibã lá, Deus não é Deus, não. Que Deus é esse? Imagina, gente, Jesus viesse aqui hoje, ele ia lá, você pode ter certeza, ia lá no Afeganistão e ia pegar um daqueles talibã mais fanáticos, ela ia transformar o cara em discípulo dele, né? Aí você olha e fala, não, esse cara aqui que fez isso. Esse cara aí. Ele ia pegar um desses políticos que a gente acha mais horríveis, aqueles, pensa o político que você acha mais horrível no mundo, fecha o olho e pensa, né? Normalmente vai aparecer umas 2 ou 3 opções aí que eu imagino quem seja, dependendo do espectro político da pessoa, né? Pode ter certeza, Jesus reencarnasse hoje, é esse aí que você acha horrível, que ele ia lá chamar, vem cá, seu meu discípulo. Né? E você, não, Jesus não pode fazer um trem desse, não, fulano de tal. Jesus ia chamar logo esse. Dificilmente Jesus ia chamar um religioso para seguir. Né? Porque os sãos não precisam. Os sãos não precisam de médico, lembra? Ele falando aqui? Na verdade, Jesus escolheu os apóstolos a dedo porque representavam todos os defeitos. Exatamente. Todos os vícios. E por exemplo, como ele poderia converter. Se ele converteu, né? Se ele ensinava, por exemplo, né? Ele não ficava gastando tempo dando aula que nem eu ficava, não. Ele ensinava, por exemplo. Sim. Se Pedro pôde se converter, deixar de ser aquela rocha, e Pedro tinha uma coisa maravilhosa. Pedro é meu favorito, tá? Mas você sabe, nem se fala, vou te contar um negócio. Você sabe que Jesus chamava Pedro de rocha por questão de ironia, né? É uma questão irônica. Porque o Pedro era o cara mais volúvel de todos os discípulos. O Pedro é o cara assim, eu te amo, né? Eu vou fazer o que você quer, né? Nunca vi esse cara na minha vida, não conheço Jesus, não. O que é esse cara? O Pedro era extremamente volúvel. Por quê? Porque o Pedro era totalmente passional. Então o Pedro, eu te amo agora, mas se apertou... Pedro, hoje em dia, pode falar. Pedro hoje em dia seria chamado de bipolar. Pipoqueiro. O Pedro fala assim, não, eu quero andar em cima da água com você. E na hora que chega no meio do caminho, ele afunda. Olha só os negócios desses. Se fosse o João Evangelista, ele ia pular e dar até cambalhota na água lá do lado de Jesus. O João Evangelista, não, tô com vontade hoje, não. Né? Então, assim, exatamente. O Pedro, ele era, segundo os amigos espirituais, né? O Pedro, Jesus chamou o Pedro de rocha naquela época, Petros, né? Pedro, né? Simão passa para pedra. Era uma ironia, é uma gracinha que Jesus fazia com ele, tava brincando com ele. Mas ele falava, você vai virar uma rocha um dia, né? Porque todo mundo achava que o Pedro era um cara muito volúvel, né? O Pedro era o quê? Um cara passional. Né? O Pedro era capaz de chamar Jesus no canto para dar sermão em Jesus. Você imagina o que é isso? Você não pode fazer isso não, Jesus, você tá doido? Né? Você falou lá com a mulher lá, empurra lá, você tá maluco, mestre? Não pode. Né? E Jesus fala, Pedro, para com isso, Pedro. Pedro, não, mas eu te amo, o senhor sabe, né? O Pedro vai, vou lavar o pé aqui. Ele não lava meu pé de jeito nenhum. Se você não lavar, você não entra comigo no reino. Eu falei, não, então lava tudo, lava até minha cabeça. Olha só, esse é o Pedro. Né? O Pedro estava sempre tentando acertar, né? Então esse que é o legal dele, né? Por isso que ele vigou, né? Na verdade, o Pedro, ele é um grande... Na questão da transformação do amor, poucas pessoas amaram Jesus como o Pedro, né? Quando a gente pensa no João Evangelista, o João Evangelista é uma alma que já estava sintonizada com Jesus desde antes. Então o João Evangelista e o Cristo, eles tinham uma sintonia amorosa, no sentido assim de que eles eram dois companheiros, no sentido assim de... Era o mestre e o aprendiz de milênios, de milhares de anos, né? Então eles já tinham uma sintonia muito profunda, né? O João Evangelista entendia Jesus, né? Mas a questão do amor pelo Cristo, ninguém amou Jesus mais do que o Pedro e a Maria de Magdala. Né? Foram os dois que amaram Jesus mais, né? Não que o João Evangelista não amava. O João já estava resolvido, já estava consolidado, né? Já era tranquilo, né?
o Pedro, ele tinha por Jesus uma admiração, um sentimento de veneração tão grande, né, que ele foi o que mais sentiu o desencarne de Jesus, né? E quando Jesus retorna, né, tanto que Jesus ele vai trabalhar a consciência do Pedro, ele vai falar lá, o Pedro nega ele 3 vezes, aí depois Jesus pergunta pro Pedro 3 vezes se ele o ama. Olha só o que, né? Jesus tinha todo um cuidado com o Pedro, né? Porque o Pedro era um cara bem intencionado, né? O que a gente pode ver do Pedro é que ele metia o pé pelas mãos 10 por 10 vezes, mas ele era um cara que estava sempre bem intencionado, ele errava querendo sempre acertar, né? A Maria de Magdala já é em outro aspecto, né? Porque a Maria de Magdala era uma carente afetiva, né? A Maria de Magdala era uma faminta de amor, né? Ela tinha paixão, mas a paixão não trabalhava a fome afetiva que ela carregava. E aí quando ela encontra Jesus, ela encontra o alimento da alma dela, né? Como todas as mulheres lá, como a samaritana, a cananeia, aquelas outras mulheres que vão encontrar com Jesus. Então, é uns paralelos muito interessantes, né? E o Mateus é o cara que estava ali, e ele vai chegar meio acanhado, ele vai ficar deslocado no meio daquele grupo. O Mateus é uma pessoa tímida, introvertida, né? Ou seja, era um cara muito bom naquilo que ele fazia, mas ele tinha dificuldades lá com as pessoas de lidar com o outro, né? Então, tanto é que ele se impunha, e normalmente quem se impõe muito é porque são pessoas que têm dificuldade de relacionamento, né? De relacionar com o outro, né? Então ele se esconde por trás de um poder, ele se esconde por trás de uma condição dele de publicano, de cobrador de imposto, né? Deixa eu só ver uma pergunta aqui, ó. Os sãos pensam que não precisam de médico, mas quem julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Exatamente. Então, mas quando Jesus fala de sãos, ele está falando do que eles achavam, né? Tipo, vocês acham que vocês são sãos, vocês não precisam de mim, não. Esses aqui, ó, já reconheceram a condição, né? A questão entre os fariseus, os doutores da lei e a turma do Mateus e a turma da Maria de Magdala é o seguinte, ó, a única diferença. Aqueles ali reconheceram a sua condição. Jesus já pode trabalhar com eles. Os outros, Jesus ia ter que esperar eles acordarem, que eles estavam lá imaginando que eles eram seres perfeitos, como eles estavam lá vestidos de podridão, né? Então Jesus falou, não deixa, não, que eles acordarem, aí nós conversamos, nós vamos ajudar eles. Mas agora eles não estão prontos. Esses aqui estão querendo, então eu vou ajudar eles, né? E aí vamos continuar, né, gente? Nós temos aqui, então, foram ter com ele os discípulos de João. Quem que é os discípulos de João? Os discípulos de João são 2, tá? Que é o André e o João Evangelista, tá? Por quê? Porque antes deles serem discípulos de Jesus, o João Evangelista, né, e o André, eles tinham sido discípulos do João Batista. Por quê? Tanto o André quanto o João Evangelista, eles fizeram, vamos dizer assim, um estágio lá na ordem essênia, né? E em determinado momento da vida, tá? Deles lá na ordem, o André o André era o segundo discípulo de Jesus mais velho, tá, gente? O mais velho era o Simão Zelote, que devia ter uns 70 anos de idade. O André, o irmão do Pedro, ele devia ter uns 60 anos e o Pedro devia ter uns 45. Ou seja, o André já era bem mais velho que o Pedro, né? E o André, né, durante a juventude dele, ele ficou uma boa parte da vida dele participando do movimento essênio. O João Evangelista, né, que era o mais jovem nessa época aqui que a gente está falando, quando está acontecendo essa história aqui, o João Evangelista ele devia ter mais ou menos uns 16 anos de idade, tá? Era o mais jovem dos apóstolos de Jesus, o João Evangelista. E o João Evangelista ele tinha visitado a ordem essênia também, né? Ele ficou lá um tempo lá, né? Porque o João Evangelista era o fundador da ordem essênia reencarnado, né? Ele tinha sido o profeta Daniel. E quando o João Evangelista chega em Qumran, né? Que é lá onde fica lá perto do Mar Morto, lá onde tem os manuscritos, aquele lugar todo, onde é um dos templos da ordem essênia, né? O venerável líder da ordem essênia, que era um ancião chamado Hilarion do Monte Nebo, tá? Não precisa guardar os nomes, não estou contando história, tá, gente? Pra gente poder entender como é que funciona, né? Pra gente poder entender o que nós estamos lendo aqui. O Hilarion, que é um cara espiritualizadíssimo, um dos espíritos mais evoluídos do planeta Terra, encarnado, né? Ele já tinha reconhecido Jesus como Messias. Sabe, esse cara é o Messias. Jesus foi lá visitar eles algumas vezes, né? E eles tinham certeza, esse cara aqui é o Messias e nós estamos aqui para obedecer ele, né? Mas não deu muito certo lá, os jovens foram com Jesus e os velhos não deram conta, né? Por causa da tradição. E aí o que acontece? Quando o Hilarion viu o João chegando, ele falou assim, esse cara aqui é o fundador, esse cara é o nosso líder, voltou, né? E tem até uma passagem muito legal aí, que depois a gente vai trazer pro pessoal aí, né? Que o Hilarion conversa com o André e fala assim, olha, vocês
né? A sua missão não é aqui, André. Você ficou aqui com a gente, mas o seu negócio é você tem que ir atrás do Messias. O Messias já está andando aí, né? Então eu vou te mandar pro João Batista e você vai fazer o favor para mim, vai levar esse rapaz junto com ele. Esse rapaz aqui, ó, né? Que devia ter uns 12, 13 anos de idade na época, que é o João Evangelista. Eles já se conheciam, né? Claro, trabalhavam juntos lá, aquela coisa toda. O pai do João Evangelista e do Tiago, né? Chamado Tiago Maior, ele era tipo sócio do André e do Pedro, tá? Eles tinham uma sociedade lá de pesca. Então eles se conheciam, né? Se conheciam. E aí fala assim, ó, você vai levar, né, o nosso João aqui para conhecer o João Batista, que é o primo do Messias, né? Que já está começando o trabalho, então vocês vão virar discípulo dele. E aí vai o André e o João e viram discípulos do João Batista, né? E quando o João Batista vê Jesus, fala assim, ó, vocês têm que ir com ele, esse negócio é com ele, né? E os dois vão, porque eles já conheciam Jesus também. O João Evangelista já conhecia Jesus desde criança, né? Mas é aquela coisa assim, chegou a hora, é agora, né? E aí os dois, né, foram ter com Jesus e perguntam, né, dizendo, qual é a razão porque nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Olha o que aconteceu, né? Os discípulos, né, eles perguntavam, por que lá no João Batista o pessoal jejua? Por que o pessoal dos fariseus faz jejum? O que é o jejum, gente? O jejum é um ritual religioso, né, no qual o pessoal se abstinha de comer carne, né, ou de comer qualquer tipo de alimento, né? Os muçulmanos têm muito isso hoje no Ramadã. Nossa, ó, o outro gato dormindo aqui, escrachado aqui do lado. Eu achei que desencarnou o gato. O gato tá aqui, né? Um de cá aqui, ó. Uma esquerda e uma direita de Deus aqui, ó. Né? Tô igual o Jesus, né? O João Evangelista e o Tiago. Né? Nem o Tiago. Tá bem, velho. Né? Eu achei que o gato tava passando mal, que tá ali escornado ali. Desculpa, gente. Né? E aí o que acontece? Né? Eles perguntam isso para Jesus. Falam assim, ó, por que a gente não jejuma? Por que os discípulos deles jejuam? Né? E aí Jesus vai dar uma explicação para eles muito interessante. O que é o jejum? O jejum é abrir mão de alguma coisa. Né? Por que não tem jejum na doutrina espírita? Gente, tem jejum na doutrina espírita? Né? Eu lembro do meu tio, marido da minha tia, ele fica, na quaresma, ele fica 40 dias sem beber cachaça, que ele ia chegar de um gole, né? E fica 40 dias sem beber. Eu falo, nossa, ele dá conta. Então ele daria conta de ficar o resto da vida, né? Porque ele fica 40 dias e não põe a boca, não. Né? O jejum o que é o jejum? É abrir mão de algo em favor de outra coisa mais importante. Isso é o jejum. Né? Tem umas questões espirituais também, que quando você come menos, você fica mais ativo, a sua mente fica mais ativa e você consegue perceber mais o espiritual, mas isso aí é outra história, que é lá para o estudo de mediunidade. Né? Mas nós temos 2 minutos para falar, então nós temos que correr um pouquinho disso aqui. Olha o que Jesus fala para ele. Jesus disse-lhes, porventura podem estar tristes os companheiros do esposo enquanto o esposo está com eles? O esposo é Jesus, tá? É uma analogia, né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa jejuava também quando no momento de morte, né? Então, eu para mostrar minha dor pela morte de alguém que eu amo, eu parava de comer, de beber, né? Uma coisa bem teatral mesmo que eles tinham lá em Israel, né? Mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. O que Jesus está falando? Enquanto eu estiver com eles aqui, eles não precisam abrir mão de nada. Mas quando eu estiver fora do plano físico, aí eles vão jejuar, e o jejum deles vai ser diferente. O jejum deles é um abrir mão. Eles vão ter que abrir mão de vários aspectos daquilo que é a vida, do conforto material deles, em prol, né, do nosso objetivo. Esse é o jejum. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta sobre o jejum dos espíritos e fala assim, ó, se o jejum beneficia alguém, ele é bom. Se ele não beneficia ninguém, não vale nada. Ou seja, eu deixar de comer para dar comida para os outros é uma coisa. Aí, beleza. Eu deixar de comer porque eu não quero, deixar tudo na geladeira lá só para não ficar com cara de quem não come, para falar, estou fazendo isso para Deus, Deus não come, Deus não precisa de comida. Né? Então, isso não tem... Não, vocês dois aí, ó, quieto. Né? Então, isso não tem objetivo. O jejum verdadeiro tem que ter algum objetivo. Né? Então, o melhor jejum que a gente pode fazer é abrir mão de alguma coisa da gente para dar para o nosso próximo que precisa. Né? Esse é o jejum aos olhos do Cristo. Aqui, ó. Ninguém põe um remendo de pano novo em vestido velho, porque este remendo levaria consigo uma parte do vestido e ficaria pior o rasgão. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do outro modo se rebentam os odres, derrama-se o vinho e perdem-se os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambas coisas se conservam. Jesus está falando isso aqui sobre o caráter do ensinamento que ele vai trazer. Né? E isso aqui, essa mensagem aqui é bem interessante porque ela vai bater de frente, essa mensagem aqui, ó,
é por um dos discípulos de Jesus que não aparece aqui no momento, que é o Tiago, o primo de Jesus, que é chamado Tiago Menor. Para quem não sabe, é o Tiago que escreveu a epístola e que brigava com Paulo de Tarso. É esse aí, né? Que passou para a história assim, né? Mas na verdade é o Tiago que segurou a casa do caminho nas costas. Né? Que enquanto o Paulo de Tarso saía para pregar, o Tiago que cuidava dos doentes, que passava, né? Que ia lá pedir esmola para os fariseus, para os doutores da lei, lá, engolia tudo que eles falavam, né? Baixava a cabeça para levar comida lá para dentro da casa do caminho. Esse era o Tiago. Né? Mas o que Jesus está falando do vestido novo e do remendo velho, do remendo novo no vestido velho, do remendo novo no odre? É tipo um recipiente feito de couro, né? Tipo um cantil de couro onde guardava vinho. Então, quando ele rachava, né? E se você colocasse um remendo novo nele, a tendência é que o remendo puxava e quebrava e estragava o negócio todo. O que Jesus está falando? Algumas questões espirituais da nossa vida não podem ser remendos. Nós temos que modificar a nossa visão. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando da questão, né? E isso é uma questão que o Paulo de Tarso entendeu muito bem, né? Depois, né? Quando ele foi estudar com Gamaliel lá, tem esse negócio lá depois. Isso é outra história, né? O que o Paulo de Tarso entendeu? Ele falou assim, olha, nós temos que romper com o judaísmo. O cristianismo, a mensagem do caminho, né, já chamava de cristianismo naquela época, né, que o Lucas deu a ideia de ser cristianismo, né, esse trem de grego, né, esses nomes gregos, né, tudo marketing, né, o Lucas foi o primeiro marqueteiro, né, esse negócio de judeu, esse vocabulário de judeu, ninguém entende, não, vamos falar um nome grego aqui, igual, né, vou dar um nome em inglês aqui que todo mundo vai entender, cristão, beleza, pegou, né, e aí o que o Paulo falou, ó, se a gente ficar amarrado no judaísmo, com aquelas regras todas do Moisés, lembra que a gente estava falando aqui das impurezas, não sei o quê? Isso não vai para frente, não. Nós temos que fazer uma coisa nova, entendeu? Nós vamos pegar a mensagem do Messias e vamos trabalhar esse negócio aí para o mundo afora, né? Não era muito o objetivo de Paulo criar uma religião em torno de Jesus, como não era dos discípulos, né? Mas aconteceu, né? Porque é uma tendência do ser humano, né? Não era esse o objetivo dos apóstolos, eles não queriam criar uma religião com templo, com padre, com ritual, isso aí veio depois, né? Outro processo aí, que, né? Quase, né? 100 anos depois, né? Que os apóstolos encarnaram, que apareceu a igreja católica mesmo, né? Começou a aparecer, né? Mas o que acontece? O que Jesus está dizendo? Olha, o que nós estamos trazendo para o mundo é algo novo. Nós precisamos de mentes novas, né? Por que Jesus está falando? Ele está falando sobre a questão do jejum, né? Quando ele responde para o João, para o André, né? Que estavam lá, e fala assim, olha, os métodos antigos não funcionam mais. Então nós não vamos fazer igual os fariseus, nós vamos fazer igual os doutores da lei, nós vamos fazer igual os essênios, nós vamos fazer igual o João Batista. O João Batista é o passado. O João Batista é a lei e os profetas. O João Batista ficou lá atrás. Tanto é que o João Batista ele não acompanha o Cristo. Por mais que ele quisesse, né? O João queria muito o João Batista, né? Mas ele tinha que resolver as questões kármicas dele lá, né? Tanto é que ele perdeu a cabeça, né? O João que acompanha Jesus era o outro, era o evangelista, era o jovem, o novo. E aí, o que acontece? Jesus estava trabalhando, né, para poder lidar com o diferente. Né? Por isso que alguns discípulos de Jesus, principalmente o André e o João Evangelista, né, depois o Bartolomeu também, tinham uma visão muito mais ampla da proposta de Jesus do que os outros. Porque para os outros ainda era uma coisa que estava atrelada à religião que eles tinham na época, o judaísmo. O próprio Tiago era assim. Né? Quem já leu o livro Paulo e Estevão, vocês vão perceber que quando Paulo vai lá prender os discípulos de Jesus, ele encontra o Tiago, né, orando de joelhos, que era um ritual, né, era uma devoção, vamos dizer assim, um sinal de devoção de alguém que era extremamente fanatizado e fidelizado à lei de Moisés. E o Paulo até assusta, fala, tem alguém que acredita na lei aqui, né? Porque era um ato assim né, religiosíssimo. O Tiago era um cara muito religioso. Né? O Tiago, apesar de ele ser parente de Jesus, né, e dele ter sido ali, né, o Tiago ele era uma pessoa que ele se sentia muito dentro ali daquela questão. Né? O Tiago ele era um dos apóstolos de Jesus, ele era um profeta reencarnado. Ele era um dos profetas que reencarnou. Né? E ele era um dos profetas mais radical que teve. Né? E aí o que acontece? Ele tinha muito forte o zelo da religião judaica. Né? E isso, né, imagina, o cara com isso e com o amor que ele tinha por Jesus e essa briga. Né? Então, assim, é uma coisa muito, né, complexa de lidar para ele. Né? Mas isso aí são outras histórias. Né? Então, semana que vem nós vamos continuar, né, gente? Semana que vem nós vamos falar da mulher que tinha um fluxo de sangue, né, da filha de Jairo, né, que era o amigo de Jesus, né, que era o rabino da cidade. Né? O Jairo é um cara gente boa. Né? Você vê que tinha uns religiosos que davam certo com Jesus. Né? Então, semana que vem nós vamos continuar, né, falando do capítulo 9. Nós vamos fazer a nossa prece final agora. Né? Alguém quer fazer a prece pra gente?
por favor, amigo Alan, antes da gente fazer a prece, só um recadinho, pessoal. Amanhã nós temos tratamento espiritual, né, às 8 da noite, tá? Quem puder nos ajudar, nós precisamos muito de ajuda no tratamento, né? Nós vamos fazer, né, estamos fazendo para muita gente que está precisando, né? Nós estamos tendo muito caso de suicídio. Nossa, tem uma semana que me chegou uns 7, pra vocês terem ideia, né? E o que acontece? Quem puder participar com a gente do tratamento ajuda muito, gente. Vamos unir essa corrente aí. Quem puder nos ajudar, convidar as pessoas para participar, né? É uma das únicas tarefas, assim, estudo que eu peço para o pessoal convidar os outros para vir, porque isso é uma caridade que está sendo feita aí por nós aí, né? Te doar energia e receber, né? Da espiritualidade aí. Amanhã, 8 horas da noite, quem puder, né, participar, né, vai ser muito, muito, muito bem-vindo. Tá bom, pessoal? O Alan vai fazer a prece pra gente, né? E aí nós vamos terminar. Deixa eu ver o que esses gatos que estão brigando aqui depois. Eles estão aqui. Amado Mestre Jesus, bons espíritos, agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor possa abençoar a todos nós que aqui estivemos reunidos nessa noite, neste estudo. Que essas reflexões possam clarear os nossos pensamentos, alegrar nossa alma, para que nós possamos seguir o nosso objetivo de nos tornarmos pessoas melhores, contribuindo para o mundo melhor. Que todos nós, todos estes lares, recebam esta luz do amor de Jesus nesse momento, e que nós também possamos, de alguma forma, ao longo dos próximos dias, distribuir este amor que nós recebemos nesse momento, para que sejamos também instrumentos de Jesus na vida dos outros. Que tua paz, Divino Mestre, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite. Deus nos abençoe a todos. Até amanhã, né? 8 horas, no nosso tratamento espiritual, né? Que vai ser pelo Instagram, tá bom? Beijão no coração aí. Semana que vem nós continuamos aí no capítulo 9, se Deus quiser e permitir. Beijão. Tchau, gente.